Eu sempre pensei que havia algo sagrado na palavra família. Cresci acreditando que os laços de sangue eram invioláveis, como uma corda invisível que nos mantinha unidos mesmo nos piores momentos. Meu nome é Carolina, tenho 34 anos, e esta é a história de como aprendi da forma mais cruel que a corda pode ser cortada. Meu marido, André, era um homem que parecia saído de um romance. Forte, carismático, um advogado brilhante. Durante 7 anos, vivemos o que eu acreditava ser uma relação perfeita. Ele sabia me fazer rir, parecia entender cada um dos meus medos e sempre tinha um jeito de me acalmar quando tudo ficava caótico. Eu confiava nele cegamente, e esse foi meu maior erro. Foi em um final de semana comum que o castelo de areia desmoronou. André estava no banho, e eu, por acaso, vi o celular dele vibrando na mesa de jantar. Era uma mensagem da minha irmã, Júlia. Até então, Júlia era meu porto seguro, minha confidente. Mas aquela mensagem mudou tudo. Preciso de você hoje à noite. Carolina está desconfiando. Não aguento mais esconder isso dela. A mensagem parecia um soco no estômago. O ar me faltou. Por um momento, pensei que era algum tipo de engano ou brincadeira. Mas à medida que rolava as conversas, a verdade emergia cruel e nítida. Meu marido e minha irmã estavam tendo um caso há mais de 1 ano. Tomei um banho gelado para acalmar o tremor das mãos, mas minha mente estava fervendo. Não chorei, não gritei. Apenas sentei no sofá da sala e observei André sair do banheiro, sorridente, como se nada estivesse errado. Ele me beijou na testa, perguntou o que eu queria para o jantar e sequer percebeu o olhar frio que eu lancei a ele. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu tomei uma decisão. Ele pagaria por isso. Ela também. Eu não era do tipo que se fazia de vítima. Eles me escolheram como inimiga, e agora lidariam com as consequências. Cresci em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Júlia e eu éramos inseparáveis quando crianças. Eu era a mais velha, 2 anos à frente dela, mas nossas diferenças iam além da idade. Júlia sempre foi a estrela, o tipo de pessoa que chamava a atenção por onde passava. Cabelos loiros ondulados, um sorriso que poderia derreter até os corações mais gelados. Eu era a sombra dela, mais reservada, mais dedicada aos estudos que às festas. Quando André entrou na minha vida, pela primeira vez senti que tinha algo só meu. Conheci-o em uma audiência, quando eu trabalhava como secretária jurídica. Ele chegou com seu terno impecável, um sorriso charmoso, e me ofereceu um café depois da reunião. Foi como um sonho que se tornou realidade. Não demorou muito para que ele me pedisse em casamento. E no dia em que disse sim, Júlia foi minha dama de honra. Mas agora que sabia da traição, memórias que antes eram doces começaram a amargar. Eu lembrava dos jantares em família, dos olhares furtivos que eles trocavam enquanto eu ria de alguma piada boba, das desculpas de Júlia para passar mais tempo na nossa casa. André é tão bom em ajudar com as planilhas do meu trabalho, dizia ela. Na época, aquilo parecia inocente. Agora, cada gesto era uma punhalada. Júlia era minha irmã mais nova, mas sempre teve um talento especial para obter o que queria, mesmo à custa dos outros. No fundo, sempre senti que ela tinha inveja de mim, embora nunca tenha entendido por quê. Talvez porque eu era feliz com André. Ou talvez porque eu tinha algo que ela não podia controlar. Eu não queria confrontá-los. Não ainda. Cada dia que passava, eu fingia que não sabia de nada, observando como os dois agiam. Era como estudar um animal antes de capturá-lo. Descobri que Júlia havia se separado do namorado meses atrás. Um rompimento que eu, ingênua, pensei ter sido por outras razões. Descobri também que André começou a frequentar reuniões de trabalho, em horários cada vez mais estranhos. Enquanto isso, eu planejava. A dor era sufocante, mas se transformava em combustível para algo maior. Júlia sempre foi competitiva. Se ela queria André, ela o teria. Mas do meu jeito. Foi durante uma conversa casual com minha mãe que soube da notícia que mudaria tudo. Júlia e André estavam noivos. Sim, noivos. Os dois não tinham coragem de me contar, mas não hesitaram em informar a minha mãe. Quando soube, a calma que cultivava desmoronou por dentro, mas mantive minha máscara no lugar. A oportunidade perfeita estava se desenhando. Eles queriam um casamento, certo? Eu faria questão de ser parte disso. A notícia do casamento foi a peça final do quebra-cabeça. Eles estavam convencidos de que eu não sabia de nada. Mas esse era exatamente o meu plano.
Fingi entusiasmo quando Júlia finalmente criou coragem de me contar. Estou tão feliz por você, disse, com um sorriso falso que engoliu cada gota da minha dignidade. Ela parecia aliviada, como se tivesse se livrado de um peso. Eu, por outro lado, sentia o peso da traição pulsar no peito. Vocês precisam de ajuda com o casamento. Posso organizar tudo. Por favor, é o mínimo que posso fazer como irmã e ex-esposa, acrescentei com um riso forçado que mascarava minha amargura. Júlia hesitou, mas André, como sempre, foi rápido em aceitar. Ele sabia que minha dedicação aos detalhes era impecável, e no fundo, talvez até se sentisse menos culpado com minha aparente aceitação. Passei semanas mergulhada nos preparativos. Escolhi o salão de festas, provei comidas, comprei flores, tudo com um sorriso que ocultava meu plano. Júlia me agradecia com abraços efusivos, enquanto André evitava muito contato visual. Covarde! Mas a peça central da minha vingança não seria um vestido, nem uma decoração de flores. Seria uma gravação. Durante noites insones, instalei discretamente câmeras na minha antiga casa, a casa onde eles se encontravam. Gravei conversas inteiras, beijos roubados, promessas de amor eterno trocadas no sofá onde André e eu costumávamos assistir filmes juntos. Cada segundo dessas gravações era uma ferida, mas ao mesmo tempo, uma arma. Eu sabia que isso não seria suficiente. Queria algo que fosse impossível ignorar, algo que deixasse uma marca. Foi então que me veio a ideia. No dia do casamento, eu entregaria o presente mais inesquecível de todos. Planejei cada detalhe para que a humilhação fosse pública, para que a máscara deles caísse de vez. No grande dia, Júlia estava radiante em seu vestido branco. Ela parecia uma princesa, e André, um príncipe encantado ao lado dela. Todos os olhares estavam voltados para o casal. Minha mãe chorava de emoção, alheia ao que estava por vir. Amigos e parentes brindavam a felicidade dos noivos, enquanto eu aguardava o momento certo. Durante a recepção, pedi a palavra para um discurso. Júlia segurou minha mão e sorriu. Obrigada por estar aqui. Significa tanto para mim, disse com olhos cheios de lágrimas. Eu retribuí o sorriso, sabendo que as lágrimas logo seriam dela por outra razão. Boa noite, queridos amigos e família. Quero aproveitar este momento para expressar minha gratidão e amor pela minha irmã, Júlia, e por André, meu ex-marido, e agora, cunhado. Este é um dia especial para eles e para todos nós. Por isso preparei algo único para celebrar este amor tão puro e verdadeiro. O salão ficou em silêncio enquanto um telão descia no centro da pista de dança. Com um clique, os vídeos começaram a ser reproduzidos. As imagens capturavam André e Júlia juntos, em momentos íntimos, trocando palavras que destruíam a fachada que eles construíram. O choque tomou conta do ambiente. Júlia ficou imóvel, o rosto perdendo a cor. André tentou se levantar, mas minha voz o cortou como uma lâmina. Sente-se. Isso é só o começo. Aos poucos, os olhares de admiração se transformaram em nojo. O salão virou um mar de murmúrios e olhares acusatórios. Minha mãe desmaiou. Meu pai, furioso, gritou algo sobre vergonha. E eu apenas observava, saboreando cada segundo do caos que plantei. O salão estava mergulhado no caos. Parentes corriam para acudir minha mãe, enquanto outros se agrupavam em torno de Júlia e André. Eu fiquei parada no centro da sala, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre mim, mas nenhum deles me incomodava. Meu trabalho estava feito. Júlia, pálida como um fantasma, tentou se levantar. Carolina, isso não é justo, ela gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me aproximei lentamente, cada passo ressoando como um martelo contra seu orgulho. Justo? Minha voz era calma, mas cortante. Justo foi você roubar o homem que eu amava e fingir que nada estava acontecendo? André tentou intervir, estendendo a mão para mim. Carolina, por favor. Nós nunca quisemos que você se machucasse assim. Eu ri. Uma risada amarga que ecoou pelo salão. Nunca quiseram que eu me machucasse? Vocês me apunhalaram pelas costas e ainda querem falar de intenção? A festa terminou ali. Os convidados começaram a sair, alguns balançando a cabeça em reprovação, outros cochichando enquanto passavam por mim. Júlia e André tentaram falar comigo antes de partir, mas eu simplesmente virei as costas e saí para o estacionamento. Lá fora, sentei no banco do carro, o coração ainda acelerado pela adrenalina. Pela primeira vez, as lágrimas vieram, não de tristeza,
mas de alívio. Eu havia me libertado. Nos dias que se seguiram, as repercussões foram intensas. Júlia perdeu o emprego. Trabalhar como relações públicas ficou impossível após o escândalo que viralizou na internet. O vídeo da festa, filmado por um dos convidados, circulou rapidamente nas redes sociais, e os comentários eram implacáveis. André tentou voltar para o escritório como se nada tivesse acontecido, mas sua reputação foi destruída. Colegas o evitavam, clientes cancelavam contratos, e ele logo percebeu que a única saída era pedir demissão. Quanto a mim, eu me dediquei a retomar o controle da minha vida. Passei semanas viajando, deixando o peso daquela história para trás. Andei por cidades que sempre quis visitar, conheci pessoas novas e, aos poucos, redescobri quem eu era além de ser a esposa traída. Foi libertador perceber que minha vida não estava limitada às escolhas de outros. Um dia, quando voltei para minha cidade, recebi uma ligação de Júlia. Por algum motivo, atendi. Ela estava chorando. "Eu perdi tudo, Carolina", ela disse, a voz rouca de tanto chorar. "Não consigo sair de casa sem ser julgada. André e eu, nós nos separamos. Ele me culpou por tudo." Respirei fundo. Parte de mim sentia uma pontada de compaixão, mas outra parte sabia que aquilo era apenas o preço da verdade. "Sabe, Júlia", comecei, minha voz firme, "eu também perdi muito, mas a diferença entre nós é que eu nunca precisei destruir ninguém para alcançar o que queria. Você fez isso, e agora está colhendo o que plantou." Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Meses se passaram e eu estava começando a sentir que minha vida estava finalmente nos trilhos. O escândalo envolvendo André e Júlia havia diminuído, embora o impacto ainda pairasse sobre suas vidas. Eu estava reconstruindo minha rotina, focando em minha carreira e em hobbies que havia negligenciado por anos. Tudo parecia estar se ajustando, até que recebi uma carta. Ela chegou sem remetente, dobrada de forma apressada. Ao abri-la, meu coração disparou. Era uma carta de André. "Carolina, sei que você não quer ouvir nada de mim, mas preciso que saiba que Júlia me deixou. Ela me culpou pelo escândalo, mas a verdade é que ambos fomos culpados. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço, mas eu sinto falta de você. Sinto falta de nós. Poderíamos tentar outra vez?" Eu ri ao terminar de ler. A audácia dele era quase cômica. Depois de tudo que ele e Júlia haviam feito, ele tinha coragem de sugerir uma reconciliação? Rasguei a carta em pedaços e a joguei fora, decidida a não dar a isso mais espaço na minha mente. No entanto, aquilo foi apenas o começo. Nos dias seguintes, André começou a me procurar. Ele aparecia na frente do meu prédio, implorando para conversar. Chegava a me deixar flores na portaria, que eu devolvia sem sequer abrir o cartão. Ele parecia um homem obcecado, incapaz de aceitar que eu não queria nada com ele. Cada tentativa de contato reacendia a raiva que eu lutava tanto para deixar para trás. Foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. Em uma tarde de sábado, enquanto eu organizava papéis em casa, recebi uma mensagem de Júlia. "Carolina, precisamos conversar. É urgente. Por favor, me encontre no café perto da sua casa às 17 horas. Minha primeira reação foi ignorar, mas algo na mensagem parecia diferente, quase desesperado. Contra minha vontade, fui ao encontro. Quando cheguei, Júlia estava irreconhecível. Parecia mais velha, com olheiras profundas e um olhar vazio. Ela segurava uma xícara de café com mãos trêmulas. "Por que você me chamou aqui?" perguntei, sem esconder meu desdém. Júlia olhou para mim, os olhos marejados. "É sobre André", começou. Ele está fora de controle." Pisquei confusa. "O que você quer dizer com isso? Fora de controle como?" "Ele não aceitou o que aconteceu", explicou. "Ele me acusa de destruir o casamento de vocês. Disse que foi minha ideia expor tudo. E agora ele está diferente, agressivo, obcecado com você. Carolina, ele me ameaçou." Cruzei os braços ainda cética. "Isso não é problema meu, Júlia. Vocês merecem um ao outro. Resolvam isso entre vocês." "Você não entende", ela implorou. "Ele está te seguindo. Ele quer te reconquistar a qualquer custo. E tenho medo do que ele possa fazer." Deixei o café sem responder, a cabeça fervilhando. Por mais que eu quisesse ignorar tudo aquilo, algo em mim sabia que André não era o tipo de homem que lidava bem com rejeição. A vingança que eu havia planejado tão meticulosamente parecia estar voltando para me assombrar.
Nos dias que se seguiram ao encontro com Júlia, a presença de André tornou-se impossível de ignorar. Ele não era mais apenas um incômodo ocasional. Ele parecia estar em todos os lugares. Quando saía do trabalho, lá estava ele, parado na calçada do outro lado da rua. Quando ia ao mercado, via seu carro estacionado à distância. A sensação de estar sendo observada começou a corroer minha paz. Decidi confrontá-lo uma noite, quando o vi esperando na entrada do meu prédio. Respirei fundo e marchei até ele, determinada a acabar com aquilo de uma vez por todas. "O que você quer, André?" perguntei, minha voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. Ele ergueu as mãos em um gesto conciliador. "Eu só quero conversar, Carolina. Quero que você me escute. Não posso aceitar que tudo o que tivemos acabe assim." "Acabar assim? Você e minha irmã me traíram e humilharam publicamente. Isso é o assim que você está falando?" Minha voz subiu, atraindo olhares de curiosos na rua. "Eu cometi erros, eu sei", ele disse, o tom desesperado. "Mas eu nunca deixei de te amar. Júlia, ela nunca significou o que você significa para mim. Foi um erro, Carolina. Um erro terrível. Suas palavras, ensaiadas e manipuladoras, me enojaram. Eu não sabia o que era pior, sua tentativa de justificar o imperdoável ou o fato de ele realmente acreditar que tinha alguma chance de redenção. Sem dizer mais nada, virei as costas e entrei no prédio, trancando a porta com força. No entanto, a situação só piorou. Naquela mesma noite, acordei com uma sensação estranha. Fui até a janela e, para meu horror, vi André parado no meio da rua, olhando diretamente para o meu apartamento. Ele estava imóvel, como uma estátua, e mesmo de longe, pude sentir o peso do seu olhar. Liguei para a polícia, mas quando chegaram, ele já havia ido embora. "Podemos registrar uma ocorrência, senhora", disse um dos policiais, mas o tom dele deixava claro que achava que eu estava exagerando. Registrei a ocorrência mesmo assim, mas isso não diminuiu o medo crescente que me acompanhava. Júlia me mandava mensagens regularmente, perguntando se eu estava bem. Ela parecia realmente assustada com André, mas eu não conseguia confiar nela. Tudo isso era resultado de suas escolhas, e a última coisa que eu queria era deixar que ela voltasse a fazer parte da minha vida. Apesar disso, comecei a tomar precauções. Instalei câmeras de segurança no meu apartamento, mudei minhas rotinas e até considerei sair da cidade por um tempo. Mas algo em mim se recusava a fugir. Eu já havia perdido tanto. Não deixaria André roubar minha liberdade também. Foi nesse clima de tensão que recebi uma nova carta. Desta vez, não era uma tentativa de reconciliação. Era uma ameaça. "Se você continuar me ignorando, Carolina, vou ter que te mostrar o quanto ainda significamos um para o outro. Não vou desistir." A caligrafia, familiar e precisa, era como um golpe direto ao meu peito. A ameaça era clara, mas o que me assustava ainda mais era o que ela não dizia. O que ele seria capaz de fazer para me mostrar? Depois de receber a carta ameaçadora, percebi que minha situação havia passado de incômoda para perigosa. Não era mais uma questão de lidar com o ego ferido de André. Agora, minha segurança estava em risco. Decidi que não poderia enfrentar isso sozinha. Procurei a delegacia para relatar a carta. O policial que me atendeu parecia mais interessado em terminar seu café do que em levar meu caso a sério. "Parece coisa de ex-namorado ciumento", ele disse, enquanto anotava algumas informações no papel. "Mas vamos investigar. Mantenha a calma e continue registrando qualquer incidente." A indiferença dele me irritou profundamente, mas agradeci e saí. Se a polícia não me ajudaria de verdade, teria que tomar as rédeas da situação. Comecei a pesquisar sobre medidas de proteção. Contratei um advogado e entrei com um pedido de medida protetiva contra André. Isso não impediria fisicamente que ele se aproximasse, mas pelo menos haveria um registro oficial da situação. Além disso, investi em mais segurança, trancas reforçadas, alarmes e um aplicativo de monitoramento conectado às câmeras do meu apartamento. Enquanto isso, André continuava suas tentativas de contato. Ele me enviava flores, mensagens e até tentou entrar no meu prédio fingindo ser um entregador. Felizmente, a portaria bloqueou sua entrada, mas o incidente só aumentou minha sensação de vulnerabilidade. Uma noite, Júlia me ligou novamente. Contra minha vontade, atendi. "Carolina, você precisa me ouvir", ela implorou. "André está ficando mais perigoso. Ele me procurou ontem, bêbado,
e disse que ia fazer algo para provar que vocês dois pertencem um ao outro. Você tem noção de como isso soa? Perguntei exasperada. Ele é um problema seu, Júlia. Você se colocou nessa situação. Eu sei que errei, ela disse, a voz quebrada. Mas estou tentando te ajudar. Ele não é o homem que você conheceu. Ele está quebrado e perigoso. Desliguei sem responder, mas suas palavras ficaram ecoando na minha mente. A ideia de André estar quebrado me assombrava. Será que eu havia subestimado o que ele era capaz de fazer? Foi então que comecei a me preparar para o pior. Contratei um detetive particular para monitorar André. Não queria apenas me proteger. Queria saber até onde ele estava disposto a ir. As primeiras semanas foram tranquilas, mas então o detetive me trouxe informações que mudaram tudo. Ele está te seguindo, Carolina, disse o homem, colocando fotos sobre a mesa. André estava nas proximidades do meu trabalho, da academia que eu frequentava e até mesmo do parque onde eu fazia caminhadas nos fins de semana. Em algumas das fotos, ele parecia estar tirando algo do bolso, algo pequeno e metálico. É uma faca, confirmou o detetive, como se lesse minha mente. Meu coração gelou. Naquela noite, fiquei sentada no sofá, as luzes apagadas, tentando absorver tudo. Por mais que estivesse tentando superar aquilo sozinha, sabia que precisava de ajuda. Liguei para uma amiga de confiança, Marcela, e contei tudo. Ela foi enfática. Você não pode enfrentar isso sozinha, Carol. Precisa de mais proteção. Alguém que esteja com você. Foi então que decidi agir. André queria um confronto? Eu daria isso a ele, mas seria nos meus termos. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação e tensão crescente. Se André queria me forçar a encará-lo, eu usaria isso a meu favor. Cada movimento meu passou a ser calculado. Comecei a seguir uma rotina falsa para atraí-lo, saindo de casa sempre nos mesmos horários e frequentando os mesmos lugares. Eu queria que ele acreditasse que tinha controle, mas na verdade, ele estava entrando em minha armadilha. Enquanto isso, continuei a trabalhar com o detetive particular. Ele me ajudou a mapear os passos de André, confirmando que ele me seguia com uma obsessão assustadora. Marcela, minha amiga, se tornou minha confidente e aliada. Ela insistiu para que eu não enfrentasse André sozinha e se ofereceu para me ajudar em qualquer coisa que eu precisasse. Foi durante uma dessas conversas com Marcela que tive a ideia que marcaria o desfecho dessa história. Se ele quer que você se sinta vulnerável, ela disse, por que não virar o jogo? Mostrar a ele que você não tem medo? Aquilo ficou na minha cabeça. André estava tão acostumado a manipular e intimidar que nunca esperaria que eu tomasse a iniciativa. Decidi que, em vez de continuar fugindo, eu o confrontaria diretamente. O local escolhido foi o parque onde ele frequentemente me seguia. Era um espaço público, com luzes suficientes para garantir que eu não estaria completamente sozinha, mas isolado o suficiente para que ele se sentisse confiante de que teria o controle da situação. Avisei o detetive e Marcela sobre o plano. Eles estariam por perto, prontos para intervir se algo saísse do controle. Na noite marcada, fui até o parque, com passos firmes, mas o coração acelerado. Usava uma mochila com alguns itens de segurança, um spray de pimenta, um pequeno gravador e meu celular, que transmitia ao vivo para Marcela e o detetive. Não deixaria nada ao acaso. Como esperado, André apareceu. Ele surgiu das sombras, com o mesmo olhar fixo que tanto me aterrorizava. Finalmente resolveu falar comigo. Disse ele, a voz baixa e cheia de falsa doçura. Você queria minha atenção, André. Aqui estou, respondi cruzando os braços. Mas você vai me ouvir desta vez. Ele deu um passo à frente, a luz do poste iluminando seu rosto cansado e desfigurado pela obsessão. Eu fiz tudo isso por você, Carolina, porque te amo. Não percebe isso? Amor? Soltei uma risada amarga. Você chama de amor o que fez comigo? O que fez com a minha irmã? Amor é destruir vidas porque não consegue lidar com rejeição? André se aproximou mais, e foi então que vi o brilho metálico em sua mão. Era a faca. Meu corpo congelou por um segundo, mas respirei fundo e mantive a calma. Se você acha que é assim que vai me fazer voltar, está mais perdido do que eu pensava, continuei, mantendo a voz firme. Ele ergueu a faca levemente, como se estivesse ponderando o próximo passo. Foi quando o detetive e Marcela, que estavam escondidos, surgiram de repente. Largue isso agora, André! Gritou o detetive, apontando uma lanterna diretamente para ele.
A expressão de André mudou de obsessão para desespero. Ele olhou para mim, depois para a faca, e finalmente para as pessoas ao seu redor. Então, como um animal acuado, largou a faca e caiu de joelhos. Começou a chorar, murmurando algo incoerente sobre amor e culpa. A polícia chegou minutos depois, graças à ligação antecipada de Marcela. André foi levado sob custódia, e pela primeira vez em meses, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros. Mesmo com André preso, a sensação de perigo não desapareceu imediatamente. Meu corpo ainda reagia a cada barulho inesperado, cada sombra em lugares onde eu costumava me sentir segura. No entanto, saber que ele estava sob custódia deu início a uma calmaria gradual, como a maré se afastando de uma praia devastada. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era da delegacia. "Carolina, precisamos que venha até aqui", disse o oficial. "André quer falar com você antes que seja transferido para o centro de detenção. É sua decisão." Minha primeira reação foi negar. Eu não devia mais nada a ele, mas algo dentro de mim, talvez um desejo de encerrar aquele ciclo de vez, me fez concordar. Fui até a delegacia, acompanhada por Marcela, que esperou no carro enquanto eu entrava. Quando cheguei à sala de visitas, lá estava ele, algemado, com o rosto abatido e os olhos fundos. Não era mais o homem confiante que eu conhecera. Ele parecia quebrado, quase irreconhecível. "Você veio", ele disse, a voz quase um sussurro. "Obrigado. Não estou aqui para te perdoar, André", respondi imediatamente. "Estou aqui para ouvir o que você tem a dizer e acabar com isso de uma vez por todas." Ele assentiu, parecendo aceitar a condição. "Eu só queria dizer que sinto muito", começou. "Não só pelo que fiz com você, mas pelo que me tornei. A traição foi um erro terrível. Mas depois do que aconteceu, eu me perdi. Tudo o que fiz foi porque não conseguia aceitar que você tivesse seguido em frente. Suas palavras não me comoveram. Não eram desculpas que eu queria ouvir. Você destruiu tudo, André. Nosso casamento, nossa família, minha paz. E no final, foi isso que você conseguiu. Nada." Ele abaixou a cabeça, derrotado. "Eu sei. Só espero que um dia você consiga encontrar paz de verdade." Levantei-me para sair. Antes de cruzar a porta, olhei para trás uma última vez. "A paz que você fala já começou, André. E ela não inclui você." Saí dali com uma leveza que não sentia havia muito tempo. Não era perdão, mas a certeza de que eu havia recuperado o controle da minha vida. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mudei de cidade, começando uma nova fase longe dos fantasmas do passado. Com o apoio de Marcela e outros amigos próximos, voltei a encontrar alegria nas pequenas coisas. Um café na varanda, um livro interessante, uma conversa leve no final do dia. Júlia tentou entrar em contato algumas vezes, mas decidi que minha vida seria melhor sem ela. Seu arrependimento parecia genuíno, mas algumas feridas simplesmente não precisam ser reabertas. Um ano depois, olhei para minha nova vida com gratidão. André ainda estava preso, cumprindo pena por assédio e tentativa de agressão. Ele não era mais uma sombra na minha vida, mas uma lembrança distante de algo que superei. A maior lição que aprendi foi que o perdão nem sempre é para os outros. Às vezes, é simplesmente sobre perdoar a si mesma por ter permitido que certas coisas acontecessem. E esse perdão me deu força para recomeçar. Na varanda do meu novo apartamento, com uma xícara de chá na mão, olhei para o horizonte e sorri. A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos, mas tem uma maneira peculiar de nos ensinar resiliência. Eu era mais forte agora, mais consciente de quem eu era e do que merecia. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcela. "Preparada para a nossa caminhada no parque amanhã? Não aceito desculpas." Sorri e respondi rapidamente. "Estarei lá, sempre pronta para o próximo passo." E de fato, eu estava. Essa é a história de Carolina, uma mulher que transformou sua dor em força e sua vingança em um recomeço. A traição que quase a destruiu também lhe deu coragem para se libertar e descobrir seu verdadeiro valor. E você? Como lidaria com os desafios que a vida coloca em seu caminho? Compartilhe suas reflexões sobre esta história e lembre-se, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há um caminho para recomeçar.